Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Se você puder, está em pé no seu lugar para a gente ler a palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo 25, a gente vai ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Se costumou chamar a parábola dos 10 talentos, mas são mais de 10, tá? São mais de 10 e a gente vai relembrar isso nessa tarde. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 14. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Vou repetir, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas, o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Em outra versão diz, e pediu prestação de contas. Ele queria saber qual o resultado, né? E acertou com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento daquele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Eu gosto da versão da Bíblia que diz, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Pode sentar no seu lugar. Pai querido, oramos juntos neste momento e pedimos que a tua palavra encontre no nosso coração o terreno fértil para produzir os frutos que são necessários, as mudanças necessárias à nossa vida. Que venha sobre nós a porção do teu Espírito Santo através dessa palavra, promovendo, meu Deus, transformação, que nada, nem ninguém, absolutamente nada nos distraia e que possamos receber tudo aquilo que é propósito do teu coração para essa palavra
que está sendo ministrada a nós neste tempo. No nome de Jesus. Amém. Encha o nosso coração de paz. Amém e amém. Diga graças a Deus. A palavra que eu quero partilhar com os irmãos tem esse título. O título da leitura que fizemos. Nós vamos falar sobre a parábola dos 10 talentos. Essa parábola, irmãos, foi contada dentro do sermão escatológico de Jesus. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. É o estudo dos últimos fatos. Ou seja, é quando Jesus, no capítulo 24 e 25 de Mateus, se atém a ministrar uma palavra sobre os últimos tempos, o que aconteceria nos últimos tempos. Ou seja, é uma palavra profética. E a parábola do talento fala sobre uma prestação de contas. É tanto que Jesus, ele começa essa parábola dizendo, e também será. E também será o quê? Porque o início do capítulo 25, quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele está comparando aquele episódio, né, que é uma história com por isso é uma parábola. Ele está comparando aquilo ao reino de Deus. Se você observar aí, se a sua Bíblia está aberta, você vai ver que o início do capítulo 25, o versículo 1 diz, o reino dos céus será, pois, semelhante. Aí ele começa a contar a parábola das 10 virgens. Aí no versículo 26 ele diz, e também será como um homem. Ou seja, ele está falando do reino. Ele está dizendo, o reino de Deus vai chegar um momento em que todos vão precisar prestar contas. E é sobre isso. A parábola dos 10 talentos, ou dos 5 talentos, ou dos 2 talentos, ou dos 4 talentos, ou do único talento, é uma parábola de prestação de contas. Jesus está nos ensinando que vai chegar um dia que eu, você, todos nós, vamos chegar diante do grande rei e apresentar as nossas mãos. Foi isso que eu fiz com a minha vida. Foi isso que eu fiz com o meu casamento. Foi isso que eu fiz com os filhos que o Senhor me confiou. Foi isso que eu trouxe de resultado através do dom que o Senhor me concedeu. Profissionalmente, foi isso que eu realizei na terra. E a gente vai apresentar ao Senhor. Irmãos, a palavra diz que grandes e pequenos, de todas as línguas, tribos e nações vão passar por esse momento de prestação de contas. E qual é a mensagem central da parábola dos talentos? Na verdade, a parábola dos talentos tem 3 mensagens principais. Essa parábola revela 3 mensagens principais. A primeira é a parábola que fala sobre crescimento. Percebe na história que a prestação de conta dos 3 servos é exatamente uma prestação de contas do crescimento a partir daquilo que receberam? E a palavra diz que o último, quando entregou o resultado, por não apresentar crescimento, a palavra diz que o seu senhor se frustrou com ele. Porque Deus nos criou para o crescimento, irmãos. A palavra que eu ministrei domingo passado fala sobre isso, né? Gênesis capítulo 1 revela que quando Deus acaba de criar o ser humano, ele dá 5 ordens, que eu chamo de 5 mandatos. Deus acaba de criar o ser humano e diz, frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem e governem. Todos os mandatos têm relação com crescimento. Deus não criou o ser humano para viver estável, para viver no mesmo lugar. Deus criou o ser humano para ele promover um crescimento pessoal e um crescimento do ambiente onde está. Por isso que na parábola dos talentos, quando aquele servo que recebeu 1 talento devolve o talento da mesma forma, o Senhor então se frustra. Por quê? Porque a parábola do talento é sobre crescimento, prestação de contas do quanto eu cresci. Essa é a primeira e principal mensagem
da parábola do talento. A segunda mensagem, muito presente na parábola do talento, é sobre ressentimento. É, isso mesmo. Essa parábola aqui revela um homem, um servo, cheio, um poço de ressentimento. Quer ver como isso é tão claro? Quando ele chega diante do seu senhor e vai devolver o único talento que ele recebera, sem nenhum resultado de acréscimo, antes de dizer assim, olha, está aqui o talento que o Senhor me deu, ele despeja a visão que ele tinha do seu Senhor. O que é que ele diz? Primeiramente, eu sei que o Senhor é um homem cruel, perverso, injusto. O Senhor quer colher do lugar onde o Senhor não plantou. Isso é ressentimento, né? A visão do servo sobre o seu Senhor, gente, é uma visão carregada de amargura. É uma visão carregada de ressentimento. E ele diz, por eu te conhecer dessa forma, por eu ter essa visão do Senhor, está aqui, né? Versículo de número 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Interessante que o que recebeu 5 talentos também não trouxe nenhuma visão pessoal sobre o Senhor. Mas o que recebeu 1, versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sei que o Senhor é um homem que colhe de onde não plantou. Ele está chamando o Senhor de quê, gente? De injusto. Se eu digo para uma pessoa que eu conheço ela como uma pessoa que não plantou e está esperando o resultado, eu estou chamando essa pessoa de quê? De injusto. Era essa a visão que ele tinha do seu Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que ajunta no lugar onde o Senhor não colocou nada. Um poço de ressentimento, de amargura. Essa é a segunda mensagem central da parábola do talento. Ressentimento. E isso, irmãos, ressentimento tem impedido muitas pessoas de crescer. Pessoas ressentidas não crescem. Pessoas ressentidas são amarguradas. Esse servo aqui, que está devolvendo o único talento que recebeu, é um homem amargurado. A terceira mensagem central dessa parábola é sobre medo. Ele diz isso para o seu Senhor. Por eu te conhecer desse jeito, né? Eu sabia que o Senhor é um homem severo que não planta, que não colhe que quer colher de onde não plantou e quer ajuntar de onde não semeou. Versículo 25. Por isso tive medo. Ele está dizendo o seguinte, olha, está aqui o único talento que o Senhor me deu, tome de volta. Não fiz ele crescer porque eu tive medo. Porque eu tenho uma visão do Senhor carregada de medo. Por isso que eu estou devolvendo da mesma forma. Então, 3 mensagens principais da parábola do talento. É sobre crescimento, é sobre ressentimento e é sobre medo. Vamos entender, irmãos, o que é um talento. O talento foi uma das maiores unidades de peso e monetária do mundo antigo. Começou na Grécia, tá? Depois o Império Romano adaptou isso à sua realidade. E aí quando a palavra aqui nessa parábola, Jesus traz a ideia do talento, essa unidade monetária, Jesus traz através da realidade que os judeus viviam. O que é um talento? Na Grécia, era uma unidade de peso entre 26 quilos e 34 quilos. Na Grécia era exatamente 26 quilos. Na Roma, que era, né, o império que dominava na época de Jesus, estava ali em torno de 34 quilos, ou de prata ou de ouro. Então, quando a gente fica sabendo de que um talento era a unidade de peso monetária, a ideia é que se chamava de talento o que uma pessoa construíra durante a sua vida.
Era o resultado do seu trabalho. Por isso que a palavra diz, volte-se aí para o versículo de número 14, do capítulo 25, a palavra diz que aquele homem, quando vai viajar, ele informa de onde tinha vindo aquela riqueza. Ele diz assim, ó, ele também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. Então ele está dizendo, olha, durante toda a minha vida eu trabalhei e eu granjeei isso aqui. Agora eu vou fazer uma viagem e eu preciso que vocês cuidem. Mas eu não vou deixar na mão de um único servo. Eu vou confiar ao primeiro 5, ao segundo eu vou confiar 2 e ao terceiro eu vou confiar 1 talento. Ou seja, ele está confiando ali todo o resultado do trabalho de uma vida. Os dados que eu vou trazer agora, irmãos, não são dados precisos, tá? Eu vou trazer uma aproximação para você entender mais ou menos que unidade de valor seria 1 talento. Como eu disse, vamos arredondar então para uma unidade de 34 quilos de ouro. É só você fazer a conversão. Quanto é que está o grama do ouro hoje? Repito, não é uma unidade precisa. Eu vou trazer um valor aproximado. Se você fizer a conversão de quanto está o grama do ouro, nós vamos entender que 1 talento, que são 34 quilos de ouro, hoje daria algo aproximadamente que o primeiro recebeu, que foram 5 talentos, algo em torno de 55 milhões de reais. Que a palavra diz que ele produziu mais 5, que virou aproximadamente 110 milhões. O segundo, que recebe 2 talentos, que é o resultado de uma vida toda de trabalho do seu senhor, seria algo em torno de 22 milhões. Que ele trabalhou, que ele produziu e ele fez crescer, que chegou em 44 milhões. E aquele que recebeu 1 talento, seria algo em torno de 11 milhões. Então nós estamos cientes de que o que foi entregue não era um valor baixo. Era um valor muito expressivo. Olhe para mim, o que Jesus está tentando nos ensinar, se ele está comparando essa parábola com o que vai acontecer na prestação de contas do reino, ele está nos ensinando a seguinte lição: o que Deus nos entregou é de um valor inestimável. E ele vai pedir a prestação de contas. Qual o valor de um filho, gente? Qual o valor para Deus da criação de um filho? Que valor você acha que é para Deus o que o pai e uma mãe ensina para os seus filhos? Que valor nós achamos que tem para Deus cuidar de um casamento, da aliança do casamento? Por isso que eu disse que esses valores aqui são inexpressivos. Porque aí a gente vai para aquela relação de preço e valor, né? E tem coisa na vida que não tem preço, o valor é inestimável. Jesus está tentando colocar a nossa mente a uma compreensão sobre algo de muito valor, que no final de tudo, quando encerrar a nossa vida, quando acabar a nossa caminhada aqui, todos nós vamos prestar conta. É o que está acontecendo aqui, é uma ilustração para a nossa mente tentar entender. Então compreenda, quando encerrar o nosso tempo aqui na terra, Deus vai pedir para a gente estender a mão e vai pedir para a gente prestar conta. O que eu te dei de valor? Por exemplo, o talento que eu te dei para hoje você ser, na sua vida profissional, quem você é. Olha quanta gente você vai conseguir ajudar e abençoar. Que resultado você vai me devolver? Quando eu te dei a oportunidade, por exemplo, de você ler a palavra, conhecer a palavra, ser discipulado, conhecer Jesus, isso não foi para se encerrar em você. Isso foi para você discipular outras pessoas. Que resultado você vai me entregar naquele grande dia? É disso. A parábola do talento está falando exatamente disso, sobre resultado de crescimento. E quando a gente olha, né, para o servo que recebeu 1 talento, a gente percebe nesse servo todo esse ressentimento e amargura que o fez quando recebeu o que ele recebeu de precioso, cavar um buraco na terra, enterrar, esconder e esperar a volta do seu Senhor para prestar conta. Os outros 2 não. Os outros 2
cumpriram o propósito. Esse não. Esse porque ele tinha uma visão particular do seu Senhor e teve medo, ele guiou o seu processo a partir do medo. E isso é terrível para o crescimento. Pautar a nossa vida pelo medo, e já já eu vou falar sobre alguns tipos de medos que nos impedem de crescer, isso é terrível para o nosso crescimento. Então vamos lá. Eu quero falar sobre 4 princípios que estão presentes nessa parábola. 4 princípios. Mas antes de falar dos 4 princípios, eu quero chamar você a um entendimento para termos uma pacificidade, melhor dizendo, né? Sobre o que era o reino de Deus. Primeiro, que o reino de Deus é um reino de prestação de contas e Deus espera de nós crescimento. Segunda coisa que a gente precisa entender: o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Salmo 45, os versos 6 e 7 diz que o reino de Deus é um reino de justiça e a base do seu reino é um cetro de equidade. Deus é tão justo que ele não entregou para os 3 servos a quantidade igual. Você percebeu isso? Então eu tenho que ter muita ousadia para dizer isso, mas direi: o reino de Deus, gente, não é um reino socialista. Ele é um reino de equidade. A teoria do socialismo diz que se você pegar todas as riquezas do mundo e você distribuir igualitariamente, você resolve o problema do mundo, tá? Não é assim que Deus vê. Compreenda esse princípio. Deus, como Pai, Ele ama todos os seres humanos de forma igual. Ok? Mas Ele não trata todos os seres humanos de forma igual, porque aí seria injusto. Eu estou ministrando nessa tarde aqui para pais e mães. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. O meu amor para os 3 é igual. Mas eu não posso tratar os 3 de forma igual. Sabe por quê? Porque aí eu vou ser injusto. Por exemplo, eu tenho um de 13 e eu tenho um de 2 anos. É óbvio que atenção, cuidado, ele vai ter que ser diferenciado. Por quê, gente? Porque as fases e as idades, elas necessitam de atendimento peculiar. Eu estou falando aqui nessa tarde para pessoas, você pode ter só um filho, mas se você tem mais de um filho, tem 2, 3 filhos, você sabe o que é isso, você ama igual. Agora o tratamento tem que ser com justiça e equidade. Por conta de uma questão de necessidade. Eu quero falar nessa tarde para você que tem um empreendimento. Você que é líder. Você tem na sua equipe quantas pessoas? 10 pessoas? 30 pessoas? Eu tenho certeza que no teu senso de justiça, você trata com respeito todos. Mas numa questão de confiança, você trata com equidade. Então o reino de Deus, gente, é um reino de equidade, é o que diz Salmo 45, versos 6 e 7. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Você entende o que é equidade e justiça? O amor de Deus é para todos, mas só vai receber a salvação é quem? Quem estiver debaixo desse cetro de equidade. Reconhecer Jesus como Salvador, aceitá-lo como Salvador e Senhor e viver uma vida de acordo com esse senhorio dele. E os outros? Jesus vai tratar com equidade. Porque se fosse apenas com amor, gente, por isso que eu não concordo quando alguém diz assim, olha, o amor de Deus é ilimitado. Não, o amor de Deus não é ilimitado. O amor de Deus, ele é limitado, ele é o próprio amor, mas o amor de Deus foi entregar Jesus. E a salvação? A salvação é um ato de justiça e equidade. Olha, eu já entreguei meu filho, agora você faz a escolha de querê-lo ou não. Isso é justiça. Vocês entendem por que tem pais que estão errando na criação dos filhos? Porque estão confundindo amor com passividade.
Porque quem ama de fato vai corrigir, vai dar direção, vai dar rumo. E às vezes isso é debaixo de quê? Do princípio da justiça. Então vamos voltar para a parábola. Esse senhor era um homem justo. E por ser justo e ter a base da sua liderança em equidade, ele entendeu que um tinha capacidade de receber 5 talentos. Outro tinha capacidade de receber 2 talentos. E outro tinha capacidade de receber só 1. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas estão, nesse senso aí, não, porque tem que fazer uma reparação histórica. Irmãos, nós vivemos num mundo injusto, isso é fato. Nós vivemos num mundo injusto, mas entenda, Deus não é injusto. Deus não é injusto e Ele trata a humanidade com o seu senso de justiça e de equidade. Por isso que o Salmo 45 diz que a base do seu reino, do seu governo é a equidade. O que é equidade, gente? Cada um recebe o que tem a capacidade de receber. Porque deixa eu te dizer, se você entregar na mão de alguém que não tem a capacidade, essa pessoa vai estragar o que você está confiando. Você já liderou gente assim? Você olhou e disse assim, meu Deus, eu quero ajudar essa pessoa. Eu quero muito ajudar e o meu senso de amor e de ajuda é muito aguçado e eu quero ajudar. E você foi lá e entregou para a pessoa, por exemplo, uma posição de confiança. Uma posição de autoridade, que a pessoa não tinha capacidade, mas você queria ajudar. Eu sei, irmãos. Eu já liderei muitas pessoas. Eu trabalhava na indústria, meu Deus, quantas pessoas eu quis ajudar. Inclusive já errei assim, tá? De tentar ajudar quem não tinha capacidade, mas era o meu senso. E deu ruim. Deu ruim para mim como líder, deu ruim para a pessoa. Sabe por quê? Essa pessoa ela foi promovida para uma função que eu achava que eu podia ajudá-la. Mas essa pessoa era muito melhor na função onde ela estava. E a capacidade dela era para aquela função. Pastor, mas essa pessoa não tinha a capacidade de se desenvolver? Tinha, outras não têm. Outras não têm. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso Senhor como os 2 primeiros servos olharam. Como o Senhor de justiça, o terceiro não. O terceiro diz, o Senhor é cruel, o Senhor é perverso, o Senhor é injusto. E por causa disso eu tive medo. Então vamos lá, antes de falarmos dos 4 princípios, nós precisamos falar sobre esse entendimento de que o reino de Deus é um reino de justiça. O Senhor ama a todos da mesma forma, mas trata cada ser humano com justiça e equidade. Primeiro princípio que a gente aprende na parábola do talento. O reino de Deus exige intrepidez, rapidez e diligência. Olha o que diz o versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. A palavra diz que aquele que fica olhando para as nuvens nunca vai semear. E o que fica olhando para o vento nunca vai colher. A procrastinação, irmãos, é um fator muito importante que impede o crescimento das pessoas. Porque normalmente nós, seres humanos, nós estamos esperando o ambiente favorável, o tempo favorável para a gente crescer. E esse tempo favorável e esse ambiente favorável, deixa eu te dizer, normalmente ele não aparece. Aliás, quando a gente olha para a vida de José, o tempo que ele mais cresceu foi num ambiente menos favorável possível. Enquanto ele estava na casa do pai, recebendo túnica de várias cores, recebendo o amor do pai, sendo paparicado por Jacó, inclusive causando ciúme nos seus irmãos, era um ambiente mais favorável. Ele tinha amor, proteção, ele tinha cuidado e ele estava seguro. Sabe quanto José cresceu nesse ambiente? Quase nada. Aliás, era um garoto bem mimado que vivia entregando os irmãos. A palavra diz isso, né? Que a maior raiva dos irmãos é porque ele contava tudo para o pai o que os irmãos faziam. Aí o que Deus faz? Deus quer que ele seja o governador, o grão vizir do Egito, segundo homem depois do faraó. Aí Deus pega José e coloca ele aonde, gente? Nos ambientes mais desfavoráveis para a vida de alguém. E foi lá que ele mais cresceu. Eu tenho certeza que na sua vida,
no seu testemunho de vida, os momentos que você mais cresceu, foi exatamente quando você foi mais desafiada. Você foi mais desafiada. Porque às vezes nós estamos esperando um ambiente favorável. É quem fica olhando para a nuvem, né? Ah, não vou semear não, porque a nuvem parece que vai chover. É quando eu fico olhando para o vento, ah, o vento está muito forte. Ah, pastor, eu não cresci porque eu vim de uma família simples. Se eu tivesse sobrenome, aí sim eu seria uma pessoa que eu teria crescido muito. Se eu tivesse estudado numa escola particular, o problema é que eu vim de escola pública. Eu conheço muitos amigos meus que estudaram em colégios particulares e tiveram condições. Ô irmãos, quando eu fico esperando a condição ideal, isso é, na minha vida, de fato um fator que vai atrapalhar o meu crescimento. Aliás, quando a gente olha para a vida de José, e quando a gente olha para a vida dos irmãos dele, gente, quando os irmãos de José vendem ele como escravo, né? E José vai parar na casa de Potifar, primeiro no mercado de escravos, depois Potifar o compra e ele vai para lá, e a palavra diz que lá, naquele ambiente onde ele não tinha salário não, tá? Ele era um escravo. A palavra diz que ele cresceu tanto que o patrão percebeu que estava prosperando por causa de José. O ambiente era completamente desfavorável. E os irmãos de José? Os irmãos de José continuaram na casa do pai. E Jacó era muito rico, mas eles não cresceram nada. Quando a esposa de Potifar inventa sobre José um falso testemunho, porque estava interessada nele, e ele não deu bola para ela, e ele inventa mentira, e ele vai parar na prisão, a palavra diz que na prisão José se torna o líder, o carcereiro, dá a ele a responsabilidade dos presos. Por quê? Porque José não dependia do lugar para crescer, ele dependia só do propósito. E era lá que Deus estava dando a ele o que, gente? Visibilidade para se tornar o que ele iria se tornar. Aí na prisão a palavra diz que ele encontra ali o copeiro e o padeiro, né? E então daqui a pouco José está na presença do faraó revelando o sonho do rei. Você conhece a história. Aí passa o tempo. Agora quando vem a grande fome, os irmãos de José vêm perante ele. Agora José está sentado no trono. Os irmãos prostrados diante dele. Só que ele tinha crescido, né? Ele tinha crescido nos ambientes mais desfavoráveis. E os irmãos? A palavra diz que quando José revela quem ele era, olha, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam. Vocês me venderam como escravo, mas o Senhor me colocou nesse lugar. A palavra diz que os irmãos estavam tremendo de medo. Com medo de José o quê, gente? Se vingar. E o que é que José diz para eles? Gente, eu cresci. Vocês ainda estão nessa fase da vida. Você acha que Deus me colocou aqui para me vingar de vocês? Eu já estou em outro nível. Eu já sei, o propósito de eu estar aqui, o Senhor criou lá atrás. Eu vim na frente de vocês exatamente para preservar a vida de vocês, do nosso pai e de toda essa população. Isso é crescimento, né? Quem cresce, irmãos, não guarda ressentimento. Quem cresce não deixa o coração se transformar um poço de amargura. Qual a diferença daquele que recebeu 5, do que recebeu 2, para aquele que recebeu 1? Aqueles 2 tinham capacidade porque se permitiram crescer. Era isso que José estava dizendo para os seus irmãos. Aliás, olha aqui para mim. José estava dizendo para os seus irmãos: vocês tiveram até agora todo o ambiente favorável. Vocês não saíram da casa do pai. Vocês estavam num lugar confortável, mas vocês não cresceram. Vocês têm a mesma mentalidade que tinham quando ficaram com ciúmes de mim e me venderam como escravo. Eu estava nos ambientes mais desfavoráveis e eu consegui crescer. Não é o ambiente que faz o nosso crescimento, é a disposição do nosso coração. Estava lembrando nos cultos da manhã. Eu só estudei em escola pública. Meu ensino fundamental foi na escola pública. Meu ensino médio foi na escola pública. Com 13 anos de idade, eu estava na frente do Senai, na Rua Apropriar, fazendo minha inscrição no curso técnico de mecânica. Não foi meu pai que me levou. Foi eu que fui lá com 13 anos. E por que eu fui lá? Porque a minha vida era completamente desfavorável. Aliás, quando eu fui fazer essa inscrição, eu saí de pé do 18 do Forte, saí a pé do 18 do Forte e fui lá para a Rua Apropriar. Porque meu pai não tinha condição de me dar uma passagem de ônibus. Totalmente desfavorável, né? Mas foi naquele ambiente desfavorável que eu mais cresci na minha liderança.
Ah, pastor, eu não consegui crescer porque a minha relação, meu ex-marido. Ah, você não conheceu o meu primeiro chefe. Eu lembrava aqui nos cultos da manhã, quando eu estava nessa fase do Senai, eu tinha um professor, meu Deus. Um dia eu fui fazer uma tarefa no torno. Já contei essa história algumas vezes, mas pastor é assim, para repetir história, tá, gente? Tenha paciência com o pastor de vocês. Eu tinha recebido uma peça de alumínio para fazer uma peça que era uma tarefa. Eu coloquei a peça ali no torno e começou a fazer, e a peça estava saindo excelente. Você é avaliado quando você faz uma peça assim, no curso de mecânica, pelas medidas. Medidas que estão no desenho tem que estar igual na peça. E a minha peça estava perfeita. E aí de repente eu me distraí. Um colega chegou do lado do torno, começou a conversar comigo, e ele fazia isso sempre para atrapalhar. E numa hora ali conversando, ao invés de quem já manuseou um torno mecânico, sabe que tem o carro horizontal e o carro transversal. E aí eu errei, conversando com ele, e chamava matar a peça. Aí eu matei a peça. A ferramenta entrou e cortou a peça. E o professor disse que só entregava uma matéria. Eu saio todo desconfiado, chego perto do professor e digo assim para ele: professor, olha, está aqui a minha peça, se o senhor medir aí no micrômetro, o senhor vai ver que todas as medidas estão do jeito que está no desenho. Mas eu me distraí e acabei matando a peça. Eu tinha 14 anos. Gente, esse homem me disse tanta coisa. Aliás, antes de dizer, ele pegou de fato o micrômetro, mediu todas as medidas. Eu acho que ele ficou mais raiva porque de fato a peça estava perfeita. Mas eu tinha me distraído. E ele me disse um monte. Ele soltou cobras e lagartos. Ah, você não vai ser nada na vida. As pessoas vão lhe distrair. E vai ser assim quando você estiver trabalhando. E eu ali calado. Ele falou. E da forma que ele falou, não era aquela forma que falava para um garoto de 14 anos. Ele estava falando como se estivesse falando para um homem velho. Se naquele momento, gente, eu estivesse nessa fase, né? Dessas pessoas que, ao invés de procurarem crescer, estão se vitimizando. Exatamente, deixa eu te dizer. Quer perceber alguém que não está crescendo? Ela sempre está olhando para fora. É a primeira atitude do servo que está devolvendo o talento. Ele não fala sobre si, percebe isso? Ele só fala do seu Senhor. Ele está entregando um talento e está dizendo: eu sei que o Senhor é um homem cruel. O Senhor quer colher onde o Senhor não plantou. Normalmente é assim, irmãos. Pessoas que estão com a vida estagnada sempre estão olhando para os outros. Sobre a crueldade do outro, a injustiça do outro. Por isso que quando os irmãos de José vêm falar com ele, temerosos, como se José fosse se vingar, José já sabia qual era o seu propósito. Ele está dizendo para os irmãos: olha, o que vocês fizeram nem me interessa mais. E aí depois que ele me disse um monte, eu poderia hoje estar dizendo, né? Aquele professor me desrespeitou. Não poderia ter falado aquilo comigo. Quando ele terminou de dizer tudo que ele falou, eu disse: tá, o senhor já me disse o que eu tinha que dizer. O senhor vai me dar outra peça para eu fazer outra atividade? Aí acho que é aí que ele ficou com raiva, né? Porque ele achou que iria me afetar com o que ele falou. Quer que eu te diga uma coisa? Você quer de fato crescer na sua vida? Não deixe pessoas atingirem o teu coração com a amargura delas. Porque de fato eu sei que aquilo que eu ouvi é porque de fato aquele professor era um homem amargurado. Eu não ia permitir que a amargura dele determinasse aquele meu sentimento naquele momento. Foi o que eu disse para ele, tá? O senhor já disse o que você tinha que dizer. Você vai me dar outra peça para eu fazer? Não vai dar tempo, Zoar. Se você for fazer, você tem que terminar no mesmo tempo. Aí, gente, quando eu sou desafiado, aí que... Aliás, terminei antes dos outros. Minha peça ficou melhor. Porque eu não ia deixar a amargura dele me atingir. Para você crescer, não espere ambientes favoráveis. Você vai lidar com gente injusta, você vai lidar com gente invejosa, você vai lidar com gente que só quer ver o teu sofrimento. Mas não são essas pessoas que determinam o quanto você vai crescer. Era isso que José estava tentando dizer para os seus irmãos. O quê? Vocês acham? Nessa fase da minha vida eu não vou ter tempo de me vingar de vocês. Não, gente, eu estou em outra fase. Eu conheço o propósito de Deus para a minha vida.
Você conhece o propósito de Deus para a tua vida? Você conhece o que Deus de fato planejou para a tua vida? Deixa eu te dizer, pare de olhar para os outros. Porque às vezes, irmãos, sem perceber, a gente confiou na mão de alguém, a autoridade. Inclusive gente que nem faz parte mais do nosso convívio, porque ressentimento causa isso, né? A minha amargura, o meu ressentimento é por aquilo que aquela pessoa naquele tempo fez por mim. Essa pessoa ainda continua tendo autoridade na minha vida, percebe isso? José estava dizendo para os seus irmãos: vocês não têm mais nenhuma autoridade sobre a minha vida, nem sobre o meu futuro. É o propósito de Deus que tem autoridade sobre o meu futuro. E agir rápido, agir com autoridade faz a gente crescer, como fez o que recebeu os 5 talentos. A palavra diz que ele recebeu e imediatamente ele colocou em prática. Não esperou o ambiente ficar favorável, imediatamente ele foi buscar o seu crescimento. E esse é o primeiro princípio, né? O reino exige intrepidez, rapidez e diligência. Só cresce quem tem esse princípio aplicado na sua vida. Segundo, no reino de Deus, não fazer aquilo que sabe que foi chamado para fazer é cometer pecado. Se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, a palavra diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que está cometendo pecado. Sabe por que o Senhor fica tão chateado com aquele servo? Porque ele sabia o que tinha que fazer. É tanto que os outros 2 receberam a mesma informação e já foram fazer. Mas quando aquele Senhor recebe daquele servo infiel apenas o talento que ele tinha recebido, ele fica muito chateado porque pensa, ele sabia o que tinha que fazer. Por que ele não fez? Nós estamos fazendo, irmãos, de fato o que Deus espera que façamos? Porque a palavra diz que aquele servo pegou o talento, motivado pelo medo, né? Motivado pelo medo, cavou um buraco e escondeu. Tem muita gente que está fazendo isso com sua vida. Tem muita gente que está fazendo isso com seu futuro. Pegando a sua vida, cavando o buraco e deixando ali. Só esperando Jesus voltar. Me perdoe eu dizer isso, mas tem gente que está esperando só a morte chegar. Isso é muito triste. Porque a vida está passando assim e essa pessoa não entende que Deus tem um propósito de crescimento para a sua vida. Cavar um buraco significa esconder suas habilidades por medo, preguiça ou insegurança, desperdiçando o seu potencial e falhando em contribuir para o mundo, para o reino de Deus. A gente chama isso de autossabotagem, né, gente? E aí, por que as pessoas falham? Porque as pessoas têm medo de fracassar, principalmente quem já se frustrou. Ah, não vou não, porque vai que eu, de novo. As pessoas têm medo do julgamento dos outros. O que as pessoas pensam de mim? As pessoas têm medo do que as pessoas vão dizer sobre esse seu tempo de crescimento. Irmãos, quando nós estamos crescendo, nós vamos desagradar pessoas. Nós vamos ter que tomar decisões que nem todo mundo vai compreender. Se nós somos dominados pelo medo, a gente vai estar exatamente assim. Cavou um buraco, colocou a vida e está ali. Dependendo das pessoas. Cavar um buraco é desperdiçar o potencial que o Senhor colocou sobre nós. E viver debaixo do medo é recusar viver o dom especial que o Senhor nos confiou. E já que eu estou tratando do medo, né, para a gente já para a parte final da nossa mensagem, o terceiro princípio da parábola do talento é exatamente esse. O medo atrofia e alija quem prefere deixar a vida parada do que cumprir dinamicamente o seu propósito. E tem muita gente que a sua vida é guiada pelo medo. Por isso essa pessoa demora para decidir. Por isso que essa pessoa, quando tem uma decisão, ela terceiriza para alguém essa decisão. Pelo medo. E a palavra diz que o que guiou esse terceiro servo foi o medo. Por isso ele cavou um buraco e escondeu. Quarto e último princípio da parábola do talento.
Eu já falei sobre isso, mas quero complementar. O reino de Deus é um reino de equidade. Deus entrega mais para quem tem mais capacidade de crescer. Por isso que quando o que recebeu 5 entrega 10, o Senhor disse para ele: servo bom e fiel, pode entrar no deleite do seu Senhor. O que recebeu 2 e entregou 4, ele diz: olha, servo bom e fiel, pode entrar agora no reino e no deleite do seu Senhor. Mas o que recebeu 1 e está devolvendo 1, ele diz: arranquem dele o talento. E entregue para quem, gente? Entregue para quem? Entrega para o que tem 10. Parece injustiça, né? No mundo que nós vivemos, exatamente parece injustiça. Mas ele diz: porque a quem tem o quê, gente? Quem tem capacidade. Porque a quem tem, mais será dado. Se eu tenho mais, eu vou receber. E a palavra diz que aquele talento foi tirado e foi entregue agora. O que tinha 10 agora tem 11. Porque ele tinha mais capacidade. E por que não entregou aquele talento ao que tinha 2 e agora fez 4? Porque aquele que tinha recebido 2 tinha capacidade para produzir mais 2. Mas o que tinha 10, esse gastou mais energia, né? Esse se esforçou mais. Esse pagou um preço maior. Às vezes nós estamos olhando para pessoas, não conhecemos a história dessa pessoa, não conhecemos o que essa pessoa viveu, não sabe o sofrimento que essa pessoa já teve na sua vida, e a gente está olhando tudo como se tudo fosse uma injustiça. Não é assim que funciona o reino, tá? Isso funciona o nosso jeito de pensar. O reino não funciona assim. O reino de Deus é um reino de equidade. É um reino de justiça. E o reino de Deus, ele tem um princípio, irmãos, de crescimento contínuo e sustentável. Porque às vezes nós estamos olhando na nossa realidade, né, a vida de algumas pessoas, que a gente olha e parece que está crescendo, mas não é um crescimento sustentável, não. Aliás, nesse tempo que a gente está vivendo, tem gente que até, por exemplo, financeiramente está crescendo pelas bets. Está mostrando até resultado apostando. Sabia que tem gente que está usando isso como referência? Tem crescimentos, irmãos, que não são sustentáveis, não são duradouros. Aquele grande senhor olhou para aquele que tinha produzido mais 5 talentos e disse: esse aí tem capacidade para mais. Esse aí eu confio, ele vai produzir mais. Eu posso entregar quanto for, porque ele não é guiado pelo medo. Ele não é guiado pelo ressentimento. O Senhor está nos convidando para olharmos para todas as áreas da nossa vida e refletirmos sobre o nosso nível de crescimento. Eu falei sobre isso no nosso devocional de hoje, né? Nosso devocional de hoje eu falei sobre gráfico de crescimento. Todos nós temos um gráfico na nossa vida, que os dados são apresentados. Quem olha para a nossa vida está olhando a nossa vida como um gráfico. Quem era a gente há 10 anos? Eu preciso olhar para a minha vida assim. Eu preciso olhar o pastor que eu era há 10 anos, o marido que eu era há 10 anos, o gestor financeiro da minha vida que eu era há 10 anos. Eu preciso olhar o pai que eu era há 10 anos, o irmão, o filho que eu era há 10 anos. E aí eu olho para o gráfico da minha vida, foi isso que eu ministrei hoje no devocional, né? E eu preciso ver uma tendência de crescimento. E as pessoas também precisam ver isso. Porque é isso que está em jogo. É isso de verdade que conta. Porque quem não está crescendo, está atrofiando. Essa é outra verdade, tá? Se eu não estou na minha vida num processo contínuo de crescimento, eu estou regredindo e atrofiando. Em todas as áreas, eu preciso observar. E a palavra diz que depois que aquele senhor tirou da mão do servo infiel o talento, o único talento que ele estava devolvendo, entrega na mão daquele que produziu mais 5 e agora tem 10, e ele fica agora com 11. Ainda teve outra atitude, né?
tirem o servo infiel e coloque ele nas trevas. Ou seja, normalmente, irmãos, quem não está crescendo, isso é algo natural da vida. Essa pessoa vai naturalmente se isolando da vida, das pessoas. Percebe que é assim? Quem está crescendo tem a graça de Deus para estar contribuindo com os outros. E aí tem mais, porque a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. É sobre crescimento. É sobre aquilo que vamos apresentar ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar e refletir nessa tarde sobre o que temos apresentado ao Senhor, assim mesmo como você está. Pense aí no seu lugar. O que Deus tem visto daquilo que você tem apresentado a Ele? Porque agora, já agora, o Senhor já está pedindo conta, naquele grande dia também, mas agora também. O Senhor te confiou uma família, o Senhor te confiou filhos, o Senhor te deu dons e talentos, para que profissionalmente você cresça. O propósito que você está vivendo, ele está sendo honrado. Meu Deus, nos ajude. Nós queremos honrar o propósito estabelecido pelos céus para as nossas vidas. Queremos, meu Deus, prestar contas ao Senhor, mostrando que o Senhor escolheu bem. E nós queremos te honrar com isso. Queremos prestar contas, meu Deus, dizendo para o Senhor que a tua escolha valeu a pena. Modifica a nossa visão. Nos ajuda, meu Deus, ao invés de olharmos para fora, porque às vezes a nossa vida está exatamente assim. A gente está procurando culpados porque não crescemos. Nos ajuda, meu Deus, a olharmos para dentro. Não podemos ter a atitude daquele servo infiel. Que as primeiras palavras que saíram da sua boca quando ele está devolvendo o único talento que recebeu, foi olhar para o seu Senhor e dizer que o problema do seu não crescimento era que aquele seu Senhor era cruel e injusto. Em nenhum momento ele olhou para si, meu Deus. E tem muitas pessoas que a vida estagnou e estão vivendo exatamente dessa forma. Nos livra disso. Os nossos dons e talentos são para te servir. Os dons preciosos que o Senhor nos confiou é para a tua glória, é para a honra do teu nome, é para engrandecer o Senhor. Nós queremos viver, meu Deus, debaixo desse propósito. Derrama sobre a vida de cada um nesta tarde uma unção. E nos faz, meu Deus, estar neste lugar, compreendendo que o Senhor é justo. Compreendendo, meu Deus, que o teu reino é um reino de equidade. O Senhor ama a todos de forma igual, mas o Senhor trata e confia com equidade. Leva-nos a esse lugar, meu Deus, no nome de Jesus. Essa é uma tarde de decisões. Decisões estão sendo tomadas nessa tarde, no nome de Jesus. Não apenas queremos refletir sobre tudo aquilo que foi ministrado, nós queremos agir. Nós queremos decidir, não queremos demorar para decidir. Queremos fazer como aquele que recebeu 5 talentos e imediatamente sair depois de uma decisão tomada. É isso que queremos fazer nessa tarde. Enche-nos com o teu Santo Espírito, enche-nos com a tua graça. Queremos colocar no teu altar, diante do Senhor, nas tuas mãos, os nossos dons, os nossos talentos. Você pode declarar isso aí no teu lugar. Diga isso para o Senhor. Os meus dons preciosos são teus.
Ah, meu Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Cante isso com convicção. Declare isso de todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a força do seu ser. Sim, meu Deus. Estamos sendo forjados como ouro é forjado e depurado e purificado. Vem a tua obra em mim completar, meu Deus. Até que o mundo possa ver, que o mundo possa ver o resultado de tudo aquilo que está no teu propósito. Diga isso, levante as suas mãos e declare: meus dons e talentos são para ti. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Cumprindo o teu propósito, somos os teus servos. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus. Diga isso: assim como o fogo purifica o ouro, vem a tua obra em mim completar. No nome de Jesus, até que o mundo possa ver, até que o mundo possa perceber que há algo diferente em nós. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor. A tua palavra escondi. Vamos declarar isso juntos? Guardada no meu coração. Oh, meu Deus, como é bom viver assim, para eu não pecar contra ti, Senhor. Diga isso aí no teu lugar. Declare isso diante do Senhor. Nós estamos vivendo um processo constante de crescimento, meu Deus. Vestes do sangue lavei, E das tuas águas eu bebi. e das tuas Ah, meu águas Deus. Declare isso diante do Senhor, para ser uma oferta agradável a ti, meu Deus. Minha vida, diga, minha vida a ti consagrei. Levante bem alto as suas mãos e declare no gesto de fé. Meus dons Meus dons preciosos são teus. Eu não vejo, meu Deus, não vejo razão na minha vida sem o Senhor. Diga para Ele com fé: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. assim como fogo refino, Vem a Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver até que o mundo possa ver a glória em meu rosto, até que o mundo possa ver. até que o mundo Obrigado, meu Deus. possa ver a glória em meu rosto brilhar. Queremos sair daqui nessa tarde, meu Deus, com esse entendimento. E é esse lugar que o Senhor quer que a gente possa refletir nessa tarde. O que o mundo está vendo em nós, o que as pessoas que influenciamos estão vendo em nós. Meu Deus, o Senhor nos entregou dons e talentos para o nosso crescimento. O Senhor nos entregou habilidades que só nós temos. Venha, meu Deus, nos desprender desse lugar onde estamos sempre esperando algo acontecer para a gente se desenvolver. Tem pessoas, meu Deus, que estão esperando exatamente algo extraordinário acontecer na vida. E pior, Pai, tem pessoas que estão esperando a resposta de alguém.
Porque aí depois dessa resposta, tudo de fato vai acontecer. Livra-nos, meu Deus, dessa dependência. De fato, nós não dependemos de ninguém, nós só dependemos do Senhor. Nós vivemos num mundo, sim, meu Deus, de interdependência. O Senhor usa pessoas para nos abençoar. O Senhor usa pessoas que vão também contribuir com o nosso crescimento. Mas nós não dependemos de nada, nem de ninguém, só do Senhor. Sim, meu Deus, use pessoas que chegarão na nossa vida para nos abençoar, para promover crescimento. E essas pessoas serão sim um instrumento dos céus, que contribuirão para o nosso desenvolvimento e crescimento. Mas nós não somos dependentes disso. Nós somos dependentes tão somente do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, para que possamos olhar para o nosso futuro com alegria. Eu oro nessa tarde por pessoas que estão desesperançosas. Pessoas, meu Deus, que olham para a vida nesse momento e não conseguem sentir no coração uma gota sequer de esperança. Volta, meu Deus, a colocar esperança no coração e na mente, nos planos, nos sonhos, nos projetos. Porque o propósito é teu, o propósito da nossa vida não depende de ninguém, só depende do Senhor. E o nosso coração se enche de esperança, a nossa alma se enche de esperança, o nosso espírito se enche de esperança, meu Deus. E então é nisso que está pautado, é nisso que vai se desenvolver o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento, meu Deus, profissional, emocional, nos nossos relacionamentos. Queremos declarar que só dependemos do Senhor. Leva-nos a esse lugar, porque nesta tarde nós estamos colocando nas tuas mãos, como declaramos nesta canção. Colocamos nas tuas mãos os nossos dons e talentos. Todos, absolutamente todos, são para te servir, meu Deus, no nome de Jesus. Aí no teu lugar, fecha os teus olhos, move assim as tuas duas mãos para frente e apresenta ao Senhor a tua vida hoje. Apresenta ao Senhor a tua vida hoje. O que você está apresentando ao Senhor? A tua vida espiritual, da tua vida profissional, dos teus relacionamentos, da tua relação com o filho, com o marido, com a esposa, com o teu pai, com a tua mãe. Apresenta ao Senhor. Daqui a 10 anos, reflita nessa tarde, no nome de Jesus. Daqui a 10 anos, o que você vai apresentar ao Senhor? O que Deus vai ver nas tuas mãos? Daqui a 10 anos. Nesse momento, algumas pessoas, o maligno começa a sugerir na tua mente: pastor, daqui a 10 anos eu nem sei se estarei vivo. Eu nem sei se estarei vivo. Se o Senhor te diz que o teu tempo de vida só depende dele, então confie no Senhor. Você não pode estancar o processo de crescimento de Deus na tua vida com esse tipo de pensamento. Confie no Senhor. Confie no teu Deus, que estabeleceu um lindo e extraordinário propósito para a tua vida. De fato, não temos nenhuma garantia sobre o tempo extensivo de vida, mas temos a garantia de que o Senhor tem um propósito para você, um propósito para mim, e é nisso que se baseia a nossa confiança. Então confie no Senhor, em nome de Jesus. Deixa o Senhor ampliar a tua visão. Você vai voltar para casa exatamente entendendo, tendo uma nova visão do propósito do Senhor para a tua vida. Obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado pelo teu propósito. Obrigado pelos dons e talentos que o Senhor nos confiou. Há muito, muito, muito ainda para acontecer nas nossas vidas, meu Deus.
porque o teu plano, o teu propósito é maior, é melhor, e nós confiamos nisso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Leva o teu povo em paz. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa ministração que vem nos nossos corações e muda a nossa visão. Obrigado, meu Deus. Leva o teu povo em paz, no nome de Jesus. Dá uma semana muito abençoada aos teus filhos. Uma semana, meu Deus, que combine com o teu propósito para as nossas vidas. Que possamos sair daqui nesta tarde renovados. Que possamos sair daqui nesta tarde, meu Deus, com o nosso espírito, com a nossa mente, com os nossos pensamentos renovados. No nome de Jesus. Que a semana seja vitoriosa. E que em tudo, de todas as formas, possamos apresentar ao Senhor resultado de crescimento. Porque isso vai alegrar o teu coração. Obrigado por isso, meu Deus. Leva o teu povo em paz. No nome de Jesus. Nós estamos já mais da metade do mês de julho, mas ainda dá tempo do Senhor realizar milagres. E nós cremos em milagres, meu Deus. Que ainda esse mês o Senhor realize grandes milagres na vida dos teus filhos, porque nós precisamos disso. E sim, disso sim, nós dependemos dos teus milagres. No nome de Jesus. Obrigado por essa tarde de comunhão. Obrigado por essa tarde de crescimento. Te agradecemos no nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Queira crescer, continue crescendo e viva o propósito de Deus para a tua vida. Deus abençoe sua família. Vá em paz. Deus abençoe sua casa.